Agora, lá nos Estados Unidos, o que você aprendeu lá quando você estudou isso? Como é que era a grade curricular? Quais eram as matérias? Tá. Então, eu fiquei 4 anos nos Estados Unidos, como eu havia falado no comecinho, e os 4 anos foram assim. Nos Estados Unidos, vou dar um mapa geral. Você tem sim um departamento de educação, tem o Ministério da Educação, mas é muito mais enxuto e você não tem um Common Core, tá? Então, você não tem um mínimo, né, como é no Brasil, da mesma forma que é no Brasil, tá? Só para começo de conversa. O que eles têm como mínimo? Não tem o mínimo? Então, eu nunca estudei muito bem a política educacional americana, mas eles, obviamente, eles têm um controle que é muito mais estatal do que federal, tá? Então, existe um controle estatal da educação e cada estado tem estados mais restritos e estados mais liberais, ou libertários. Então, vou dar um exemplo aqui de Idaho. Idaho, você precisa dar certidão de nascimento e o estado não está nem aí. A pessoa morre e você fala, morreu a pessoa. Então, eles não têm uma preocupação tanto em Idaho com a questão de educação, ensino fundamental e médio. Tanto é que o homeschooling lá você pode fazer como você quer. E não se tem assistência social ou alguém que você tem que mandar documentação. Pelo menos era assim a legislação lá na época. Não sei se mudou. Já estados como Nova York, ele já tem uma fiscalização do que você está fazendo em casa com seu filho, se você estiver fazendo homeschooling, por exemplo, tá? Então varia conforme estado. Não é centralizado como no Brasil. Essa é a primeira diferença. Nesse sentido, você tem muitos programas de artes liberais, de educação clássica cristã, católica, para crianças e jovens, vamos dizer assim, né? Seriam adolescentes. E aí você tem toda uma plataforma, um site que meio que dá as matérias. Então, vamos lá, para uma mãe que tem um filho de 8 anos de idade, eu sempre mostro isso para as mães que eu conheço, ou para os pais, como que é. Você vai lá, tem uma plataforma, então eu vou dar um exemplo aqui da Angelicum, que é um site. Você vai lá, clica lá no site e depois vai lá. Seu filho tem 5 anos de idade, 6, 7, 8, você clica lá, aí tem um currículo estruturado, bonitinho. Então tem lá matemática, inglês, literatura, os grandes livros, arte, religião, história, geografia. E você fala, quero comprar o pacote todo. Então vai lá, compra todo o pacote, semanas depois ou dias depois está na sua casa, a coleção inteira, e aí está o plano de aula, o chamado Lesson Planning com currículo. O currículo seria aquela estrutura anual que você vai fazer com o seu filho, e o Lesson Planning seria aquela coisa semanal e depois diária, de quanto tempo você tem que dedicar por matéria, por semana. Então o pai se sente confortável, não digo confortável, tem a segurança do que está fazendo, porque tem um corpo de professores por trás ajudando ele, não só já elaborou o material para ele, já tem o material elaborado, chega tudo mastigado e ele vai lá aplicar, né? É um pouco o que a gente tem na Fraude da Fé, depois eu mostro aqui na parte de religião. E então a pessoa tá feliz, assim, ela fica tranquila nesse sentido, porque ela sabe, eu vou fazer isso esse ano com meu filho, ele tem que aprender isso. E aqui estão as provas, que eu vou aplicar no final do semestre, final do bimestre, final do ano. Então tem isso. Então no ensino fundamental e médio é isso, e todo estado permite educação em casa, educação domiciliar. Além disso, as escolas também têm isso. Então já falei educação domiciliar um pouco da liberdade. Mas as escolas também têm isso. Então, as escolas não são obrigadas a seguir um padrão curricular. Você tem escolas católicas que seguem o que acha de melhor na educação, né? É claro que se a escola não está ensinando nada, o Estado vai falar alguma coisa. Mas as escolas vão ensinar o inglês, a matemática, a leitura. Então essas os chamados 3 R's, né? Que Reading, Writing e Arithmetic, né? Que seria leitura, escrita e matemática, né? Elas são obviamente ensinadas. Então o Estado está preocupado com isso. E aí você tem as matérias que tem latim, tem canto, etc. nas escolas católicas. Tem religião, obviamente, etc. Por exemplo, nas escolas católicas confessionais americanas boas, eu sempre digo, são 4 horas e meia, quase 5 horas de religião. Todo dia tem 1 hora de religião, 50 minutos de religião todo dia. No Brasil, a gente não consegue, nem se quisesse uma escola conseguiria fazer isso, né? Nem se ela quisesse. Então, você tem essa ampla liberdade de currículo, o que eu acho muito bom. Eu acho que seria interessante no Brasil potencializar, ou a gente tentar lutar por isso, que não se pode, né? Mas seria interessante ter essa experiência de dar liberdade, pelo menos para as escolas particulares, de fazer um currículo próprio, né? Agora não é uma contradição os Estados Unidos, por ser majoritariamente protestante, ter desenvolvido o trivium e o quadrivium lá? Como é que você vê essa questão? Então, eu vou falar, eu realmente respeito muito os protestantes, ou seja, as denominações cristãs americanas, no sentido que você vê muitos bons protestantes
no campo da educação. Então, vamos lá, deixa eu qualificar isso. Tem um site, por exemplo, Memória Press. Eles têm material de ensino de lógica, retórica. É impressionante a qualidade do material. E você vê muito ponto de contato entre católicos no campo da educação clássica, educação liberal, e protestantes. Esse livro mesmo que eu tenho aqui, ele foi escrito por 2 protestantes. Não sei se são protestantes, não são cristãos. Mostra o livro. Então, eu acho esse aqui é um livro que... Eu acho, em português, o melhor livro. Um livro, né? Chama, como vocês podem ver aqui, A Tradição das Artes Liberais. O prefácio de um católico, que é o Peter Kreeft, professor da Universidade de Boston. E o livro é escrito pelo Kevin Clark e Ravi Scott Jane. O Ravi Scott Jane, ele está fazendo um doutorado agora em Oxford, eu tive a oportunidade de conhecê-lo ano passado na Holanda. E eu acho o livro mais interessante, assim, que tem em português sobre as artes liberais. E o da irmã Joseph, você não gosta? Esse aqui é muito superior, eu acho. Superior. Porque o outro dela só especificamente sobre tribos, aqui dá uma análise geral, é mais então, prático. Esse seria um segundo passo, esse é mais profundo que o da irmã Joseph. Eu acho que o primeiro passo é esse aqui, porque é mais fácil que o da irmã Joseph, e ele explica as 7 artes liberais e entra na filosofia natural. Essa árvore eu acho que explica muito, tá? Como eu gosto desse livro. Vou mostrar essa árvore aqui. Então, todos estão vendo? Então, eu digo que essa árvore explica muito bem, né? Porque ele vai falando que as artes liberais, ou seja, eles são cristãos, né? Então eles têm, obviamente, a visão da beatitude como finalidade do homem, tá? Então, nesse ponto, eles estão conosco. E claro que o caminho é um pouco diferente. Vai variar. Mas vai variar bastante. Mas eu não vou entrar aqui nisso. Mas o interessante é que eles mostram, né? Antes disso, a piedade. Então, a piedade pode ser entendida aqui como realmente essa piedade no sentido mais natural do termo, talvez, uma reverência à autoridade, aos pais, ou uma autoridade além dos pais, seria o Estado, no sentido correto de entender essa respeito à autoridade, mas também tem a piedade no sentido religioso, né? No sentido grego, você tem essa questão de você ter a piedade aos deuses, né? E aí, numa forma cristã, piedade se pode ampliar como uma questão, que eu sempre brinco, eu acho que a melhor forma, numa visão católica, seria o lex orandi, lex credendi, né? A forma que você reza, a forma que você crê. A lei da oração, a lei do seu credo, né? Então, eu sempre tento colocar dessa forma, apesar disso não estar no livro. E aí, tanto importância a parte litúrgica da missa, etc. Mas é interessante que ele começa com a piedade embaixo como o ponto principal. E depois, vocês vão ver aqui, que tem a música ginástica, que eu mencionei antes, e depois o trivium e quadrivium. E aí ele vai para a filosofia natural e a filosofia moral, tá? E depois para a metafísica. E ele explica cada uma dessas partes na obra dele, tá? Então, tudo que está aqui, ele explica de forma muito detalhada. Aí depois, você tem a metafísica, e aí de um lado você tem os 3 transcendentais, e do outro lado as 3 virtudes que nós chamamos de virtudes telogais, né? Fé, esperança e caridade. E depois os 3 transcendentais também, o bom, belo e verdadeiro. Então, você vê isso muito, muito, muito bem feito aqui. E depois você tem, no fim, a graça, né? Que está sempre em volta, e depois a teologia como rainha de todas as ciências. Então, eu gosto muito dessa árvore, vou deixar aqui, tá? Depois deixo a referência desse livro também, embaixo. E eu gosto muito dessa obra. Mas por que eu estou citando essa obra? Porque os protestantes americanos, os cristãos americanos, eles realmente... eu nunca tive uma discussão séria, sempre é uma coisa que eu gostaria de fazer. Mas como eu sei que muitos deles são muito mais inteligentes do que eu, então teria que... Porque muitos sabem muito bem o hebraico, o grego... Então, eles vão citar a sua escritura de fonte primária. Então, você tem que, né, para você ter uma discussão... Tem que estar bem muito preparado. Você tem que ter um nível de preparo intelectual. Então, quando eu vejo discussões aqui, às vezes, assim, o pessoal xingando um ou outro, ainda mais na rede de internet, eu falo, eu acho que o nível lá, de alguns pontos, a gente tem que tomar cuidado, porque eles realmente têm um conhecimento bom. E o que eu acho interessante é que existe mesmo a Igreja Católica lá é muito respeitada por eles, né? Então, há bons bispos lá, e há um nível de teologia, hoje em dia, que tem um bom estudo no campo católico, falando de hermenêutica, né? Aqui no Brasil, eu acho que se perdeu. A gente não sei, é difícil falar. Eu não sei, quem a gente vai citar hoje como brasileiro no campo da hermenêutica bíblica? Nossa, a menor ideia. Mas lá nos Estados Unidos a gente tem, né? Tem alguns nomes, então é isso que eu falo. Então, entendeu? Eu sei, a igreja no Brasil está muito decadente. Então, assim, é complicado. Então é complicado isso. Então, o que eu vejo, assim... Se bem que agora dizem que a tradução da nova Bíblia da CNBB dizem que é muito boa, né? Para português, até... Sério? Dizem que tá boa. Eu já escutei várias referências. Dizem que tá muito boa. Mas, enfim, por que eu tô falando isso? Porque as escolas cristãs,
protestantes lá, denominações cristãs, são interessantes nos Estados Unidos. E até vou além disso, tá? Há escolas... Nos Estados Unidos tem um chamado charter schools, tá? Que são escolas públicas com currículo particular. Então, você não paga nada para o seu filho ir para a escola. E o currículo é um currículo de educação clássica. E é pública a escola. Nossa, então tem escola pública lá ensinando educação clássica? Tem. Então, você vai você vai onde eu morei, no Arizona, tem a chamada Great Hearts Academy. Então, Coração Gigante, Academia de Coração Gigante. É um nome meio feio em português, mas em inglês fica bonito. E eles têm um currículo clássico excepcional, muito bom. Tem amigos meus católicos que falam, eu prefiro colocar meu filho nessa escola e morar perto desse bairro, porque não pago nada e eu dou religião em casa e ele vai ter um ensino bom. Os professores dessas escolas, 98% são católicos ou protestantes, praticantes. Então você tem um ambiente bom também. Claro, é uma escola laica, então vai ter alunos que não praticam nenhuma fé. Mas o ambiente é muito bom, em geral, que eu escuto. Sempre escutei bem. E o ensino é bom mesmo, tá? O ensino é muito bom. Então você fala, nossa, uma escola clássica pública. Parece até um pouco o sonho, né? Assim, se for ver. Parece uma coisa muito... Mas vale muito a pena, porque são bons. E eles realmente ensinam o trivium e o quadrivium direitinho. E as pessoas eu conheço pessoas que já deram aula lá. Um grande amigo, vários amigos meus deram aula lá. E dizem que realmente a coisa funciona. Então tem em alguns estados isso. Então é interessante ver que os Estados Unidos tem isso. Agora, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, por que eles seguiram trivium e quadrivium e aí eles dão um pulo na escolástica, né, e voltam? Eu não sei, é algo curioso mesmo. Porque o protestante, em geral, eles respeitam a patrística, né? Tem isso. Então eles respeitam a patrística, eles fazem uma releitura da patrística, mas aceitam. Mas eles têm um ódio de São Tomás de Aquino impressionante. Então, né? alguns não... Então, em geral, sim, mas esses aqui, eles leem São Tomás. Isso que eu acho impressionante. Ele mesmo cita São Tomás várias vezes nessa obra. Então, eu não consigo entender o que falta para esse passo de aceitação da fé católica. Né? Exato. É um mistério. Eu não tive a oportunidade de perguntar para eles, mas eles citam... Você pega esse livro aqui e vai citar São Tomás várias vezes. Então, é curioso. Eu não tenho resposta, assim, porque não tem segundo essa conversão, vamos dizer, assim. E por que, já pegando um gancho disso, você morou lá nos Estados Unidos, um lugar que é mais civilizado que o Brasil atualmente, não deu vontade de ficar lá, não? Eu acho que deu, assim, mas é que, na verdade... o advogado faz visto para fora e deve saber como que é a burocracia para morar fora do Brasil para sempre, né? Então, acho que, falando dos dois patrocinadores, assim, que não tá programado isso e não tô ganhando nada. Mas uma coisa que sempre me perguntam é sobre inglês, né, para morar fora. Então, assim, acho que, sinceramente, se alguém quer estudar as artes liberais, fazer faculdade nos Estados Unidos, tem filho, porque a pergunta que eu mais recebo no Instituto Newman é essa: como eu faço para o meu filho morar fora? Então, assim, o inglês é algo essencial. Se seu filho não tiver um bom inglês, esquece. Então, é a primeira coisa. Então, o B-Way aí não tô ganhando nada para fazer essa propaganda. Mas, falando sério, realmente é necessário inglês. E na parte de morar fora, a escola queria que eu ficasse mais 3 anos lá dando aula. E aí, para conseguir o visto permanente, eram 6 anos. Então, eu tinha que ficar 3 mais 3. Na época, eu tinha... Não sei nem quantos anos eu tinha na época, mas era muito tempo. Então, ficar mais 6 anos para definir e bater estaca nos Estados Unidos, eu não sei se eu estava muito afim. Eu gosto de ficar mudando de lugares. E aí surgiu a proposta de ir para Israel. E aí eu falei, nossa, Israel parece muito... Vai ser legal, né? Ir para Israel. É meio exótico. É meio exótico, Falar, nossa, morei em Israel aqui sim. Então, aí eu acabei indo para Israel. Foi rápido o visto, acabei indo estudar lá. E aí eu fui para Israel para estudar. Era uma faculdade de idiomas. E aí, assim, é interessante morar em Jerusalém. O fato é esse, né? Uma cidade onde tem o chamado... Os ingleses falam que é um melting point, né? Porque é um lugar que você tem... É um lugar de fusão. Você tem os muçulmanos muito bem caracterizados, os judeus muito bem caracterizados, os judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, como dizem, e tem os católicos, e não é só católicos romanos, tem os armênios, tem também os ortodoxos gregos, ortodoxos russos, aí tem hoje em dia também protestantes, mas a própria experiência em Israel valeu muito a pena. Então, quando surgiu a ideia para Israel, eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. E acabei indo. Então, assim, hoje em dia eu não descarto. Será que eu voltaria para os Estados Unidos? Voltaria para a Europa? O atual plano de 2024 é ficar no Brasil. Você morou na Europa também, Morei quando era criança, né? Quer dizer, adolescente. Fui para a Escócia. O que você conta lá da Escócia, do ensino, de tudo? Entendeu? Eu estudei numa escola na Escócia que era um colégio interno, né? Então eu sei que já para muitos que estão assistindo falam, nossa, colégio interno. E eu fui com 12 anos. Até ontem estava com um casal de amigos meus
que é conhecido até o Carlos Arasaki e a Mariana Arasaki, que tem coração de mama e coração de papi. Eles estão com 12 filhos. E a mais velha deles tem 11 anos agora, 12. Então, eu fui com essa idade até mencionei pra eles, eu fui com essa idade no colégio interno. A Mari olhou pra mim, você tá louco, vou mandar minha filha pro colégio interno com 12 anos. Mas o fato é que foi assim, foi muito difícil, acho, os primeiros meses, né, lá. Você morou onde? Morei entre... Então, a escola chama Gordonston e fica entre Inverness e Aberdeen. Então, imagina, tem que entrar bem perto do Loch Ness. Quem nunca ouviu falar do monstro, o monstro do Loch Ness, né? Então, fica entre essas duas maiores cidades, Inverness e Aberdeen. Fica bem no meio, na cidade chamada Duffield, que é a maior cidade, chama Elgin. E bem no norte da Escócia, na Highlands escocesa. Na época eu não era novo, então não podia beber whisky, então não tive essa chance de aproveitar um bom Scotch, né? Mas então era um colégio interno, era bem forte na fundador da escola, o Dr. He, que eles chamam, ele tinha... Kurt Hahn, o pensador. Ele fugiu da Segunda Guerra Mundial, acho que ele era judeu, e ele tinha essa ideia ele tinha uma ideia bem helenista, assim, bem grega mesmo, de fazer as atividades extracurriculares como formação do caráter. Era bem claro isso. Então tinha muito esporte. Então a gente tinha uma semana do chamado treinamento de seamanship, que era treinamento no iate. Então a gente ia ficar uma semana no mar, no norte da Escócia. Tanto eu sempre comento isso, que dia 11 de setembro de 2001, né, 2001, quando estourou lá, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, eu descobri no dia seguinte. A gente escutou na rádio no dia, mas a gente estava num barco da escola, navegando lá no mar, e a gente foi ver os jornais numa ilha, que ainda tinha o idioma, né, o Irish Gaelic, o Scottish Gaelic, que é o idioma lá da Escócia, o dialeto, né? Então, os jornais estavam tudo lá, só via Torres Gêmeas. Então, não dá pra entender nada. Não dá pra entender nada, mas dá pra ver as Torres Gêmeas. Então, você tomava um susto do que estava acontecendo no mundo e você no meio do mar, assim, no meio do oceano. Mas tudo isso pra falar que se tinha um currículo muito rígido, era muito boa a escola, academicamente também. Sempre foi visto como muito boa a escola. O internato era misto, era homem e mulher. Era cristão, mas tinham pessoas de outras denominações. Eu ia à missa todo domingo, lá perto. Então, para mim era muito interessante que eu ia à missa todo domingo, eles deixavam, pegavam um táxi, voltava. Os muçulmanos não precisavam domingo ir para a assembleia, que eles tinham aqueles cantos muito bem cantados, mas cantos ingleses, anglicanos ou protestantes. Alguns até podiam ser cantados em missas católicas também. Mas, enfim, mas tinha muitos esportes, né? Então era bem forte nisso. E também tinha latim lá. Infelizmente eu não escolhi essa matéria, na época eu não dava muito interesse por essas partes, mas eu podia ter feito latim, não fiz. Me arrependo. Fui fazer latim com 26 anos depois. Então, me arrependo bastante. Nossa, chegaram a dar latim, então? Até hoje tem latim lá. E é uma escola bem nesse sentido bem. Mas hoje também a escola, apesar de ter um currículo clássico, nesse clássico no sentido de você ter poder latim, eles poderem tocar instrumentos, tinha, por exemplo, aqueles instrumentos os bagpipes, a gaita de folha escocesa, ter tudo isso, eles também aderiram atualmente, infelizmente, à cultura woke, né? Então, em julho, né, que é um mês LGBTQ+, Y, enfim, eles aderiram toda a parte woke, infelizmente, até escrevi no site, né, no Instagram deles, meio que... Protestando. Com um pesar, né, falando como ex-aluno, você fica realmente muito chateado que uma escola... Tradicional, é uma escola mais famosa, né, do Reino Unido. Então, eles aderiram a isso. Então, você vê meio que uma decadência mesmo de um você sistema... Você estudava com pessoas de outros países no mundo? Como é que era? Tinha muitas pessoas... Tinha pessoas de outros... Tinha muitos ingleses, né? Óbvio, escoceses. Mas tinha chinês, tinha muçulmano, tinham... Você era um alemão. brasileiro? Tinha uma outra menina... Tinha um outro brasileiro amigo meu, mais velho, e tinha uma menina também. Então, tinham 2 outros brasileiros na época que eu tava lá. Um era mais velho e a menina tava na minha classe. E eram muito simpáticos os dois. Com a menina eu perdi um pouco o contato, mas ainda a gente tem amigos em comum. E com o rapaz eu ainda converso com ele raramente. Uma vez por ano a gente manda mensagem pelo LinkedIn. Como você tá? Tô bem. Você também? Tô bem. Ah, ótimo. Vou marcar. E não marcamos. Mas ele é muito simpático. Sempre gostei muito dele. Mas da China também? Nossa, tinha muitos chineses. Acho que a escola foi fazer... o diretor da escola na época foi fazer uma viagem lá e conseguiu muitos chineses e tal. Então, é uma escola bem não sei se é intercultural, não sei como... aquelas escolas que querem abraçar... multicultural. Multicultural, exatamente.
Mas era isso. Aí no colégio interno foi essa experiência. Fiquei dos 12 aos 16 lá. Então eu voltei para o Brasil com 16 anos, né? Mas foi uma experiência interessante. Eu digo que foi difícil, mas os ingleses têm... Eu gosto muito da expressão character building, né? Realmente forma o caráter. Mas a forma de caráter que eu tô falando não é aquela coisa bonitinha. Realmente é difícil você sair do Brasil, o país, né, que é muito mais... o calor mesmo humano, mas o calor do tempo também, né? E você ir para um país frio. E quando eu digo frio, as pessoas escocesas são pessoas muito simpáticas. E os ingleses também, sempre me dei muito bem morando fora do Brasil. Nunca tive problema de adaptação no sentido com trato humano. Mas você sente, né? Só chove na Escócia. Eu cheguei lá em outubro, se não me engano, agosto. Então chovia. Fui ver sol 6 meses depois. Então, bate, né? Mas enfim, foi isso. Da Escócia foi isso. Você falou que você ia fazer comentários da PUC. Não. É que a PUC, basicamente, eu tinha realmente... A PUC Londrina não era... É muito diferente na época que eu estava na PUC Londrina e PUC São Paulo, né? Então, na PUC São Paulo, realmente fiquei um pouco... Eu me dei muito bem com os professores lá. Apesar de divergência de pensamento com os professores, sempre teve um trato muito respeitoso. Então, eu não teria nada a criticar nesse sentido. E até na minha pesquisa mesmo, o meu orientador foi o Cláudio de Sico. Ele é católico, então ele é muito bom. Então, aliás, se ele algum dia se ele assistir o podcast, mandar um abraço para ele. Sempre foi muito simpático. Só tenho que elogiar, gosto muito dele. E infelizmente faz tempo que eu não falo com ele. Então, eu tive uma sorte muito grande com o meu orientador. Mas, claro, tem professores que talvez tinham pensamentos diferentes, mas todos me trataram muito bem. E agora, o ambiente da PUC na minha época era um ambiente realmente... Eu lembro o episódio que eu acho que chama mais atenção, foi o episódio que, acho que Dom Luiz Bergonzini, na época era bispo de Guarulhos, e ele fez aquela frase marcante dele que professores de esquerda e maconheiros deveriam sair da Pontifícia Universidade Católica e que não deveriam ensinar nada contra a fé. E gerou um reboliço tremendo. E na época eu lembro que eu consegui um grupo de pessoas para colocar alguns cartazes na PUC. E aí era foto de Dom Luiz Bergonzini com aquela frase dele, né? Eu não fiz mais nada, não coloquei nenhuma... Eu coloquei isso, tinha 3 meninas lá que me ajudaram, que são católicas, uma nem era católica, uma era espírita. E ela me ajudou. E eu não tinha, na época, né, pra não gastar com papel pra coisa colorida, a gente colocou em papel colorido. Então o papel era amarelo, verde, azul. Colocamos na PUC. E eu lembro que eu pus um e-mail lá qualquer. E tinha um grupo de outras pessoas que ajudaram também, que eu não conhecia, né? E aí... Mas basicamente eram 4 pessoas que realmente colocaram. E aí eu lembro que passou nem 1 hora, já tinham retirado tudo, assim. Foi impressionante a democracia da PUC, dos alunos. São muito democráticos. Então, eu lembro que isso me chamou a atenção. E esse foi um ato na PUC. E o outro ato que foi, para mim, eu acho o ato mais grave, o mais triste que eu vi na PUC até hoje, foi quando teve a decapitação do Bento XVI, que agora faleceu. Eu não tô lembrado. A decapitação do Bento XVI foi um ato teatral para aquele dramaturgo brasileiro, Celso... eu sei. Esse Celso morreu também. Como ele chama? Deu um branco agora. Melo, né? Melo. José Celso, né? José Celso, acho que era isso. Que José Celso. Eu sei quem é. Que foi um ato realmente blasfemo, que eles decapitaram o Bento XVI. Ele também fez uma ação na PUC, ele fez um teatro. Então foi lá, que foi na cruz, então tinha cruz na PUC. Isso. Ele fez aquela performance sacrílega mesmo, de blasfêmia contra o Papa Bento XVI na ocasião. E depois decapitou o Papa, tinha várias coisas sexuais bem pesadas. E eu lembro que Dom Odilo até fez uma missa em reparo. Isso, é verdade. Fez então eu acho esses 2 incidentes, assim, eu falei, nossa, foi uma tristeza. Assim, por outro lado, eu sempre gosto de ressaltar coisas boas. Por outro lado, por exemplo, agora a gente tem, não sei se quem acompanha aqui, tem uma faculdade nova católica aqui em São Paulo, que é a Ítalo, né? Agora é um Centro Católico... Centro Católico Universitário... Não, Centro Universitário Católico Ítalo Brasileiro. Então, é uma faculdade, que é uma família, e agora, família católica, agora eles conseguiram esse reconhecimento católico pela Diocese de Santo Amaro. Então, é bom que a gente vê que, pelo menos agora, tem essa... Tá tendo, né, essa renovação, pelo menos... Ressurgimento, claro, gradual, pequeno... demora muito, mas é legal que a gente vê isso, né? A gente vê pelo menos algum crescimento. Eu brinco que é uma onda, eu não acho que é uma coisa... Eu sei que tem pessoas mais entusiasmadas que acham que tá tendo uma coisa muito grande. Tá um tsunami. Eu também não acredito eu acho que é uma marolinha, mas tem que aproveitar. Mas quando é bom, mas quando tem marola, é bom pelo menos aproveitar, né? Tem que aproveitar a onda. Daqui a pouco passa. Mas é isso. Basicamente é isso. E se você tem interesse em estudar ou morar nos Estados Unidos, ou ficou interessado depois de ouvir esse corte, fale com o nosso amigo Dr. Daniel Toledo,
que ele vai te ajudar a conseguir o seu visto. Link na descrição.